uma coisa era Jesus dizer: olha, eu vou lutar, mas eu serei derrotado. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo: eu planejo morrer, e é por isso que eu vim. É por isso que nós vemos Pedro não aceitando isso de maneira nenhuma. Chegando ao extremo, no versículo 32 do capítulo 8, se você puder ir junto comigo, Marcos relatar assim: ele falou claramente a respeito disso. Jesus falou sobre a sua rejeição, a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição, e ele fala isso claramente. E Pedro, quando ouve isso, a impressão que nós temos aqui no texto é que Pedro pega Jesus e leva ele para um lado e diz assim: Jesus, ou o senhor é ou não é. Eu acho que o senhor está meio equivocado. Se quando eu reconheci o Senhor como Cristo, isso quer dizer que o Senhor é o ungido, é o rei, é a pessoa a quem nós estamos esperando. E como é que o Senhor pode dizer para nós que o Senhor vai morrer? E muito mais é necessário que isso aconteça. Jesus, pelo amor de Deus, Parece que Pedro está fazendo assim, algo um tanto quanto parecido com isso. E a pergunta é: por que Pedro faz isso? Logo após dele ter reconhecido Jesus como o Cristo. Por que ele faz isso? É porque Pedro, como todo judeu, eles esperavam que o Messias, quando viesse, ele iria derrotar o mal, a justiça, e depois ele subiria ao trono e seria reconhecido por todos. Só que Jesus está dizendo: sim, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o rei, mas não vim para viver, mas eu vim para morrer. É necessário. E é assim que eu derrotarei o mal, consertarei tudo o que está errado. E essa expressão que Jesus usa, era necessário, ela significa que todas as outras coisas que estão citadas após ela, de fato seriam necessárias. E o que é que está citado? Que esse Messias, que esse rei, que esse ungido deveria o quê? Sofrer, ser rejeitado, morrer e ao terceiro dia o quê? Ressuscitar. Meus irmãos, o mundo não poderia ser feito novo, nem a nossa vida, a menos que Jesus sofresse e morresse em nosso lugar. Então surge uma pergunta a partir disso: por que então foi absolutamente necessário que Cristo sofresse, fosse rejeitado e morresse em nosso lugar? Por que isso foi necessário? Por que Jesus não poderia pular essa etapa, estabelecer o seu reino e dizer: olha, não vou morrer, vamos conduzir, vou tirar vocês das situações que vocês se encontram? A pergunta é essa: por que foi necessário que Jesus sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia em nosso lugar? Primeiramente, por uma necessidade pessoal que cada um de nós temos de sermos amados por alguém. Talvez você tenha uma noção do que é o amor verdadeiro e o amor falso. Talvez você consiga fazer uma distinção assim um tanto, talvez não tão clara, mas você tenha mais ou menos uma ideia do que é ser amado verdadeiramente ou ser amado de uma forma falsa. O amor que é falso,
ele tem um objetivo simplesmente de alcançar as suas necessidades. O amor que é falso, ele ama a partir de uma condição. Ele só dá amor se de fato ele também estiver sendo amado. Ele só despeja amor se ele encontrar no outro lado alguma coisa que o retribua, que o satisfaça, que alcance as suas necessidades. O amor falso, ele não é vulnerável, ele não quer perder, ele não quer entrar numa relação e perder alguma coisa, porque ele é falso, porque ele só gosta de se relacionar a partir de alguma coisa que venha suprir a sua necessidade, venha retribuí-lo. O amor falso, ele é condicionado a alguma coisa. O amor falso, ele não é vulnerável, ele não quer sofrer, ele não quer perder, ele não quer passar por algum momento difícil. Mas o amor verdadeiro, ele é o contrário. O amor verdadeiro, ele tem como objetivo de se doar, de se entregar pela felicidade do outro. O amor verdadeiro, ele tem como prazer a alegria daquele a quem ele está amando. Esse tipo de amor, ele é incondicional, ele não precisa de alguma coisa para dizer, olha, eu vou te amar porque você me ama, eu vou te amar porque você cuida de mim, eu vou te amar porque você olha para mim e diz, olha, você é tudo na minha vida. O amor verdadeiro, ele não precisa disso. Ele tem prazer na alegria daquele que ele ama, ele tem prazer na alegria daquele que é feliz por ser amado. O amor verdadeiro, ele é incondicional. O amor verdadeiro, ele é vulnerável, ele sofre por aquele que ele ama. Ele não mede consequências. Ele não mede o que é necessário para que alguém faça, para que ele possa amar, porque ele tem prazer na satisfação daquele que é amado. É um amor vulnerável. Se ele tiver que sofrer para aquele que é amado ser alcançado por alguma coisa ou por ele, ele faz isso sem dificuldade nenhuma. Talvez você consiga fazer essa distinção entre o verdadeiro amor e o amor falso. Mas qual é o grande problema disso tudo? É que quase em sua maioria, nós somos incapazes de amar dessa maneira. Quase na grande maioria, nós somos incapazes de amar incondicionalmente. Quase na sua maioria, nós somos incapazes de amar vulneravelmente. Nós queremos e necessitamos do amor verdadeiro, mas nós somos incapazes de dá-lo aos outros. Nós buscamos pessoas cujo amor realmente nos afirme. Nós buscamos pessoas que nos amem, que gostem da gente, que façam alguma coisa por nós. Investimos o nosso amor somente onde nós sabemos que teremos um bom retorno. E qual é a coisa mais estranha nisso? É que percebemos que por vezes que não amamos o outro, simplesmente ele, sem que alguma coisa esteja em retorno para nós. O mais estranho é que nós percebemos que por vezes nós não amamos o outro simplesmente por aquilo que ele é, com os seus defeitos, com os seus erros, mas amamos aquela pessoa
em parte pelo amor que estamos recebendo de volta. Nós temos essa dificuldade. No final das contas, somos todos iguais. Estamos sempre tateando em busca do verdadeiro amor, mas somos incapazes de dar esse amor a alguém em sua plenitude. O que precisamos é de alguém que nos ame radicalmente, incondicionalmente, de forma vulnerável, que não se preocupa se vai sofrer, se vai ser rejeitado, se vai ter que morrer por causa desse amor. O que nós precisamos é disso, de alguém que nos ame somente por nós mesmos, apesar dos nossos defeitos, erros e pecados. Mas a pergunta é: quem pode nos amar dessa forma? Sem exigências, sem trocas, sem olhar para nós e percebermos que temos os nossos defeitos, erros e pecados, a não ser Jesus, que sofre em nosso lugar, é rejeitado, é morto e é ressuscitado. Cristo morre pela necessidade de sermos amados. Cristo sofre pela necessidade que nós temos de sermos amados. Cristo é rejeitado pelos líderes religiosos da época, pela necessidade que cada um de nós temos de sermos amados. Cristo ressuscita ao terceiro dia pela necessidade que cada um de nós temos de sermos amados. Essa é a necessidade pessoal minha e sua. Você já parou para pensar por que Deus nos criou e depois nos redimiu por alto preço, mesmo não precisando de nós? Meu irmão, minha irmã, Ele fez tudo isso por simplesmente amar você e me amar. O amor de Deus é um amor perfeito, um amor radicalmente vulnerável, um amor que sofre em virtude daquele a quem Ele ama, um amor que recebe toda rejeição em virtude daquele a quem Ele ama, um amor que se permite voluntariamente morrer na cruz, uma morte vergonhosa para a época, mas em função daquele que de fato Ele ama. Ele não se priva de nenhum sofrimento, de nenhuma rejeição, por amar cada um de nós. É por isso que Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem morra, seja rejeitado, e ao terceiro dia, o quê? Ressuscite. Mas existe coisa ainda mais profunda do que isso. Jesus não só sofre e morre em nosso lugar por uma necessidade pessoal que nós temos de sermos amados, mas Jesus morre e sofre em nosso lugar por uma necessidade justa e legalmente justa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que quer dizer isso? Que Jesus morreu, sofreu, foi rejeitado e ao terceiro dia ressuscitou em meu lugar por causa de uma necessidade que eu tenho de justiça e legalmente de justiça. O que o senhor quer dizer com isso? Vamos pensar juntos? Quando você e eu somos prejudicados por alguém, surge logo uma dívida que vai ter que ser paga por essa pessoa que nos prejudicou. Vamos pensar, uma pessoa que você empresta alguma coisa para ela, e depois de alguns dias daquilo usado, ela vem com aquele objeto que você emprestou e diz: olha só, toma aí, está quebrado.
não presta mais. Estava perfeito, mas só que quebrou na minha mão. Você tem duas opções. A primeira opção é dizer para ele: olha, você vai ter que pagar o prejuízo. Foi para a sua mão perfeita, estava tudo direitinho, você me pediu emprestado e eu te emprestei prontamente. A primeira opção é você dizer: olha, você vai ter que pagar esse prejuízo. A segunda opção que você tem é você virar para essa pessoa e dizer: não, está tudo bem, isso aí certamente ia acontecer, cedo ou tarde. Ou isso ia acontecer na minha mão, ou isso ia acontecer de fato como aconteceu na sua mão, então não se preocupa. Vamos supor que você fizesse isso, a segunda opção, dizendo assim: olha, não tem problema, você não precisa mais me pagar, quebrou, mas está tudo tranquilo. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o que acontece com o valor desse objeto que foi quebrado? Ou você terá que cobrir o prejuízo, ou você vai ter que conviver com o quê? Com aquilo quebrado, não é verdade? Você vai olhar todos os dias: puxa, poderia ter usado essa torradeira agora, mas eu fui emprestar para ele e queimou. Poxa, agora eu poderia estar assistindo o jogo do Vasco, eu sei que não é uma coisa boa não, mas o cara queimou minha televisão. Poxa, eu poderia fazer agora uma vitamina, mas eu fui emprestar o liquidificador para aquela pessoa e queimou na mão dela, e agora eu não posso fazer. Então, com o custo desse prejuízo, você tem duas opções: ou você de fato assume o prejuízo, ou você convive com aquilo que está quebrado eternamente. Esse mesmo mecanismo, meu irmão, minha irmã, ele funciona para a nossa vida quando alguém causa algum dano conosco. Quando alguém fala alguma coisa que não é verdade sobre a nossa vida. Quando alguém nos calunia com alguma coisa. Quando alguém levanta algum tipo de falso contra nós. É criada uma dívida, há uma noção de dívida que vem logo em nossa mente. Em algum momento, a justiça foi quebrada e essa pessoa lhe deve alguma coisa. E você se encontra na situação do primeiro exemplo. Você só tem duas opções. Ou você cobra essa dívida, ou você vai lá e diz: olha, por que você está falando isso de mim? Por que você está levantando falso? Por que você fez isso? Por que você me humilhou? Por que você fez eu passar por isso? Ou você vai para o outro lado e diz: não, está tudo bem. Já que não é bem assim, eu vou levar tranquilo. Você tem essas duas opções. A primeira opção é fazer o devedor pagar a dívida. Torcer para que aconteça com ele algo pior do que ele fez com você, não é assim? Dizer assim: olha, quando ele virar a esquina lá, tomara que seja hoje. A primeira opção que nós temos é tentar denigrir a reputação dessa pessoa, fazer a mesma coisa que ela fez conosco. Mas qual é o problema com essa opção? É que, à medida que eu faço isso com ele ou com ela, à medida que eu ajo dessa maneira, à medida que eu procedo dessa maneira, esperando que algo aconteça, que aconteça talvez na mesma medida ou pior, tentando arruinar a reputação dessa pessoa, tentando denegrir a imagem dessa pessoa, cada vez que eu faço isso, eu mais me pareço com ela. O ciclo não acaba. Eu continuo naquela volta de altos e baixos, dizendo: a coisa ainda não aconteceu, tomara que seja hoje, tomara que seja amanhã. Eu me torno uma pessoa dura no meu coração.
mais fria do que a pessoa que cometeu alguma coisa comigo. Eu me torno parecido com aquela pessoa que errou e acaba o mal vencendo nesse caso. Quando eu quero que aquela pessoa pague essa dívida que ela machucou, me feriu, que quando alguém diz alguma coisa para você, você diz, você não sabe o quanto isso machucou aqui dentro, por isso que você está dizendo isso. A segunda opção, você poderia perdoar a dívida. Você poderia olhar para a pessoa e dizer assim, não, está tudo bem, tranquilo, tá bom, você falou, está mais no meu coração. Mas isso não é fácil. Perdoar não é fácil. Pela experiência de vida, nós sabemos disso. Quando, na verdade, quando nós tentamos perdoar, a grande verdade é que lá dentro de nós nutrimos um desejo de vingança, um desejo de pagar a coisa na mesma moeda. E quando nós nos recusamos a fazer isso, a nos vingar, a pagar na mesma moeda, sabe o que acontece? Isso dói aqui dentro. Não é verdade? Ou todo mundo aqui já é santo, já pode ir para o céu? Não é? Difícil. Alguém falou alguma coisa contra você e você dizer assim, quando você faz isso, dói lá dentro. O nosso desejo era pagar com a mesma moeda, era falar o que a pessoa precisava de ouvir, era chegar lá, botar o dedo no nariz da pessoa e dizer, olha, eu também tenho algo para dizer. Meus irmãos, reprimir a vingança, o desejo de pagar com a mesma moeda e perdoar, é uma agonia. É uma agonia. E a pergunta é, por que essa agonia? Por que nós sofremos tanto quando nós devemos de fato perdoar? Por que isso mexe tanto conosco lá dentro? A gente fica agoniado, a gente fica assim, igual cachorro que quer ir para a rua e ninguém abre a porta, ele vai lá e volta, ele vai lá e volta. Não estou chamando ninguém de cachorro não, tá, irmão? Só estou usando o exemplo. A resposta é simples. Porque em vez de fazer o devedor sofrer, pagar pelo que ele fez, ou pagar por aquilo que ele está fazendo, somos nós que estamos sofrendo no lugar dele. Por isso que dói. Por isso que perdoar uma dívida não é algo fácil. Você não está tentando recuperar a sua reputação, destruindo a da pessoa que lhe causou o prejuízo. Você a está perdoando, e isso tem um custo para você e eu imenso. É isso que o perdão representa. O verdadeiro perdão sempre envolve, sabe o quê? Sofrimento. É por isso que Jesus está dizendo, é necessário que o Filho do Homem, primeiramente, sofra, seja rejeitado, morra e ao terceiro dia ressuscite. A dívida causada pelo erro, pelo pecado de alguém, ela não é extinguida num passe de mágica. O devedor não paga da noite para o dia. E é aí que está a ironia de tudo isso. Sabe por quê? Somente quando nós pagamos o preço do perdão, somente quando nós arcamos com a dívida, haverá uma chance de corrigir o mal causado. Enquanto nós quisermos que a pessoa pague, enquanto nós quisermos que a pessoa sofra na mesma medida, isso não será resolvido. Enquanto nós não assumirmos, enquanto nós não arcarmos com a dívida, nós não conseguiremos corrigir o mal causado.
se tivermos consciência de que perdão sempre envolve sofrimento para aquele que perdoa, e a única maneira de corrigir o mal feito vem da atitude de pagar o custo do sofrimento, não deveríamos espantar quando Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. O pecado sempre implica uma pena. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Não conseguimos resolver o problema da culpa a menos que alguém pague a pena. É por isso que Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra. O único modo que Deus tem para nos perdoar e de não julgar é indo para a cruz, arcando com a nossa pena. Deus não poderia cobrar de nós. Deus não poderia causar justiça sobre nós. Por isso ele envia Jesus, e Jesus está agora ensinando a Pedro: Pedro, eu não sou um rei que virá lutar e ganhará uma guerra, eu não sou o rei que será entronizado, eu sou o rei que é necessário morrer, sofrer, por causa da necessidade que cada um de nós temos de ser amados e também de sermos justificados nele. Justificados nele. Sofrer é necessário para Jesus. Só que nos versículos 34 ao 38, Jesus mostra também o seu outro lado da missão. Diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos, o quê? Anjos. Jesus também estava dizendo que ele era um rei que tomou uma cruz, e se alguém quisesse segui-lo, também deveria o quê? Tomar a sua própria cruz. E a pergunta é: o que isso quer dizer? O que quer dizer eu tomar a minha própria cruz para seguir esse rei que sofre, que morre e que ao terceiro dia ele ressuscita? O que significa também perder a vida pelo Evangelho para preservá-la? Como é que eu posso morrer para que a minha vida continue? Isso não tem lógica. É por isso que Pedro está repreendendo Jesus. Senhor, o que o Senhor está falando não tem lógica. Primeiro, o Senhor é um rei e quer carregar um símbolo de vergonha e dizer que aqueles que querem segui-lo devem carregar também um símbolo de vergonha? O que o Senhor quer dizer com isso? Como é que eu posso manter a minha vida saudável, uma vez que eu tenho que perdê-la, e principalmente para o Evangelho? O que isso quer dizer? Jesus aqui não está dizendo que devemos deixar de ser quem somos. Claro que ele não está dizendo isso. Até porque, se fosse assim, ele diria: olha, todos nós devemos deixar de ser quem somos, perder a nossa identidade, perder a nossa individualidade para me seguir. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está falando é: o que adianta você conquistar o mundo
e perder a sua alma. O que adianta nós construirmos o nosso mundo e, no final de tudo, perder a nossa alma? Talvez a grande pergunta nesses textos aqui, do versículo 34 e 38, talvez a grande pergunta seja a seguinte: o que é o mundo para você? O que é o mundo para mim? O que é o seu mundo? Porque o que Jesus está dizendo aqui, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que está em destaque aqui é a pergunta que vem logo depois: o que é esse mundo para você? O que representa esse mundo para mim? A gente, às vezes, em uma conversa assim, um tanto quanto informal, nós falamos algo mais ou menos assim para alguém: olha, isso aqui é o meu mundo. Você já ouviu alguém dizer assim? Olha, fulano, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o meu mundo. Aí essa pessoa apresenta filhos, apresenta a família, apresenta o seu trabalho, apresenta aquilo que ele é e faz. Nós nos identificamos quando nós alcançamos o nosso mundo, uma promoção no trabalho. Olha, eu entrei lá, eu era gari, agora eu sou diretor. Olha, eu entrei lá, eu era responsável de tomar conta de uma área, agora eu tomo conta de várias pessoas. Olha, eu estou adquirindo isso aqui. Essas coisas acabam nos identificando e se tornando o nosso mundo. Olha, eu lutei, eu conquistei, eu cheguei. Tudo isso me proporcionou chegar onde eu queria. Olha, o meu mundo é esse. Olha o que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha o que eu consegui fazer com minhas próprias mãos. Nós temos uma tendência de sermos identificados por aquilo que fazemos, por aquilo que conquistamos, por aquilo que nós assumimos. Você já viu, às vezes você vai conversar com alguém, e aí, quem é você? Eu sou fulano de tal. Não é assim? E quando essas pessoas já não são mais o fulano de tal, elas não sabem mais o que são. Não é verdade? Exemplo, artistas famosos, que eram celebridades, que estavam na mídia, que quando desciam no aeroporto é para mais de 300 pessoas pedindo autógrafo. Agora não estão mais na mídia, passam lá na Central do Brasil, ninguém olha para aquela pessoa. Aquilo antes era o mundo delas. Para nós conquistarmos o mundo, às vezes, representa essas coisas. Dinheiro, status, carreira, sexo, vingança, um cargo na igreja, filhos e filhas, agradar alguém. Tudo isso e mais coisas classificam a nossa vida como o nosso mundo. Então Jesus está dizendo, quando nós construímos a nossa identidade em cima desse mundo, nós iremos nos frustrar, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo isso é passageiro, menos o trocador e o motorista. Essa foi péssima, né, irmãos? Mas tudo bem, vamos esquecer disso. Mas tudo isso, meus irmãos, é passageiro. Quando nós construímos o nosso mundo em cima daquilo que eu conquistei, do dinheiro que eu tenho, daquilo que agora eu sou,
daquilo que eu era e agora eu me tornei isso aqui. Quando nós construímos o nosso mundo nisso, nós somos tendenciosos por mais em nos frustrarmos com essas coisas. Não estou dizendo que é errado você trabalhar, você pensar e planejar. O erro é estabelecer a vida sobre essas coisas. Sabe por quê? Os relacionamentos são falhos. Hoje você conhece alguém, mas amanhã talvez você não se relacione mais com essa pessoa. Hoje você tem alguma coisa, mas amanhã pode acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o país agora e você não ter mais essas coisas. Então a pergunta é, o que adianta ganhar esse mundo todo e perder o que é mais significativo para nossas vidas, que é a nossa alma? Hoje você tem grana, amanhã talvez você não tenha. Hoje você tem alguma coisa, e essa alguma coisa amanhã pode dizer, olha, bye bye, estou indo, tchau. Você chegou naquele cargo que você tanto ansiava, legal, parabéns. Mas você não é um Highlander, você não vai existir nessa empresa eternamente. Um dia isso vai acabar. O que eu quero dizer através da fala de Jesus é que esse tipo de mundo que nós criamos, ele é insustentável. Se nós queremos estabelecer a nossa vida nesse mundo, nós poderemos nos frustrar. Se nós quisermos dizer, bem, agora eu cheguei, agora eu conquistei, agora eu estou lá, meus irmãos, podemos, de fato, nos frustrar profundamente. E quando eu construo o meu mundo em cima dessas coisas, e quando essas coisas falham, eu fico sem identidade, sem saber quem eu sou. Eu era o fulano que estava lá na empresa tal e mandava em tanta gente e ganhava X. Quando as pessoas iam me procurar, falavam assim, tem que procurar o fulano, ele é o cara. Quando isso vem abaixo, nós perdemos a nossa identidade, não sabemos mais quem somos. O interessante é que Jesus foi para a cruz perdendo a sua identidade. A sua identidade de Messias, o ungido, o rei. Jesus vai para a cruz para morrer em meu lugar, em seu lugar, para sofrer em seu lugar, em meu lugar. Jesus vai para a cruz perdendo a sua identidade de filho de Deus, para que nós pudéssemos, através dele, receber uma verdadeira identidade que nos define como filho de Deus. Enxergar esse amor num Deus que perde sua identidade como rei para nos alcançar na cruz, é entender que somos amados por ele por completo. Que ele é um Deus que nos ama vulneravelmente, que ele aceita a perda, o sofrimento e a dor em função de você e de mim. Que ele não precisa de construir um mundo para nos amar por completo. Precisamos enxergar, irmãos, que amor como esse não existe em lugar nenhum, a não ser algo que foi demonstrado por Jesus na cruz do Calvário. Devemos entender que Jesus nos amou e nos ama incondicionalmente. Não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, não importa se você é chefe ou é mandado, ele nos ama incondicionalmente. Devemos entender isso. Eu não preciso de dar nada a ele para que ele me ame.
E se eu construir o meu mundo em qualquer outra coisa, eu posso me frustrar. Pessoas podem me amar por aquilo que eu tenho, pessoas podem ter uma certa consideração por mim, pelo lugar onde eu consegui chegar. Se eu construir o meu mundo no amor de Cristo, eu não irei me frustrar, porque o amor dele é perfeito, o nosso é falho, o nosso é condicionado, o nosso amor, ele não é vulnerável, nós não queremos sofrer nada, nós queremos que as coisas aconteçam conosco na medida que nós esperamos e que isso não seja diferente. Isso nos faz pensar que ele sofreu, morreu e ressuscitou por mim e por você, por cada um de nós pessoalmente. Muito embora Jesus morre na cruz coletivamente, mas ele também morre pessoalmente para cada um de nós. Isso me faz entender que eu sou amado por Jesus não por aquilo que eu tenho no banco, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu conquistei, mas ele me ama pelo seu amor que é incondicional. Nós precisamos de construir a nossa identidade em cima disso. Não em cima do que eu sou, mas em cima de um Deus que me amou mesmo sabendo quem eu sou, um pecador. Precisamos entender isso dia após dia, meu irmão e minha irmã, que ele nos ama, que ele sofre em nosso lugar, que ele morre em nosso lugar. Pedro, ele não entendia isso. Pedro, ele queria um rei que fosse na medida dele, um rei que lutasse, que brigasse, que tomasse as fronteiras que foram conquistadas, que fosse um rei que tomasse tudo aquilo, que fosse um rei que cobrasse o prejuízo que tinha sido causado sobre a nação de Israel. Preste atenção no que eu vou dizer. Às vezes nós queremos andar com Jesus através dos nossos planos. Nós queremos andar com Ele, mas na medida que Ele realize aquilo que nós queremos. Nós fazemos isso toda hora. Eu olho para esse amor e digo, Ele vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso. Eu exploro Ele, eu o violento, e Jesus diz, eu sou o rei que foi à cruz por você. Construa o seu mundo em cima do meu amor e deixa que eu dirija a sua vida. Sinta-se amado por Ele, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você conquistou ou por aquilo que você chegou, mas construa a sua vida através do amor de um Deus que sofre rejeição, que morre e que ao terceiro dia ressuscita em nosso lugar. Eu queria ler uma frase de um autor americano falando sobre esse texto, sobre a nossa vida com Deus. Ele diz assim: se os seus planos forem um fim em si mesmo, se tudo aquilo que você pensa em realizar, isso se volta só para você, para o seu interesse de chegar lá, de conquistar, de ter, de criar o seu mundo, então Jesus não passa de um meio e você está o usando para isso. Mas se Jesus for o rei, você não conseguirá fazer dele um meio para alcançar os seus fins. Sabe por quê? Porque não se pode negociar com o rei. Com o rei, nós apenas estendemos a nossa espada aos seus pés e dizemos:
estou debaixo do seu comando, faça o que o Senhor quer. Que Deus nos ajude a lembrar que servimos a um rei, não um rei triunfante, um rei que tomou todas as coisas e disse, agora eu sou rei, mas um rei que morreu na cruz, se entregou em nosso lugar, para que ao terceiro dia ressuscitasse e triunfasse sobre todo o mal e injustiça desse mundo.